Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Hoje é o nosso quarto encontro. Estamos trabalhando com esta revista que os irmãos estão vendo aqui na tela, uma revista da editora Cultura Cristã. O tema é eu mesmo e os outros. O papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. A lição de hoje será sobre autonomia, a vida é minha. Vamos falar sobre suicídio e eutanásia. Quais serão os objetivos desta lição? Primeiro, nós vamos saber que, mesmo nos momentos mais angustiantes da vida, não estamos sozinhos. Deus está conosco. Outro objetivo da nossa lição será fazer com que atentemos aos diversos tipos de necessidade de seu próximo e estar pronto a ajudá-lo. Olhar para as pessoas e perceber os sentimentos das pessoas é uma tarefa difícil, mas que nós precisamos treinar e perceber, observar as pessoas para de pronto podermos ajudá-las, principalmente quando se trata de necessidades que vão mexer com os sentimentos das pessoas, né? E o último objetivo será combater a visão de mundo segundo a qual podemos fazer o que quisermos com a nossa vida, inclusive dar fim nela. Então, antes de iniciar a nossa lição, vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, reconhecendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, Pai. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe e nos faz ouvir mais da tua palavra, Senhor. Somos gratos, Deus, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós e viu graça, Senhor. Mesmo que não tenhamos, Senhor, não merecemos, Senhor, mas o Senhor mesmo assim nos amou e deu seu único filho para que morresse na cruz por cada um de nós, Pai. Nós somos gratos e louvamos por isso, Senhor. Te adoramos por isso, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, na Bíblia há alguns relatos de mortes por suicídio, né? Então nós vamos citar alguns aqui para começarmos a nossa lição. E o primeiro que eu quero citar aqui é a morte de Saul, né? Que está lá em 1 Samuel, e eu vou fazer as leituras aqui dos versículos, no capítulo 31, dos versículos 1 a 6. Acompanhe comigo. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilbol. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filho de Saul. O combate foi se retornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Acompanhe comigo, está escrito aqui agora, aqui na tela. Então Saul ordenou a seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Vamos acompanhar aqui, né, que Saul, então, ele tirou a sua vida, né, e se jogou, né,
pegou e se jogou na espada e tirando sua própria vida. A morte de Abimeleque está lá em Juízes, capítulo 9. Vou fazer a leitura dos versículos 50 a 55. Outro caso aqui. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a, mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres. Todo o povo da cidade trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximou da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça, que lhe rachou o crânio. Agora aqui na tela, imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Então ele pediu a seu escudeiro que atravessasse uma espada e matasse ele. Foi o que aconteceu. Morte de Aitofel. Está lá em 2 Samuel 17, capítulo 17, versículo 23. Está aqui, acompanhe comigo, eu só coloquei a parte em que houve aqui, quando ele se enforcou. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Então, aqui como vemos, Aitofel se enforcou. A morte de Zinri. 1 Reis, capítulo 16, dos versículos 15 a 20. Vou fazer a leitura aqui. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gilbeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento, naquele mesmo dia, Omri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Omri e todo o seu exército saíram de Gilbeton e sitiaram em Tirza. Aí na tela agora. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidade do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Cometeu um suicídio, colocou fogo no palácio, né? Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprovava e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que ele liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Morte de Judas, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versículos 3 a 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Aí na tela agora, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Irmãos, o que seria suicídio? O suicídio, como está escrito aí, ele é o resultado de uma visão de autonomia. A pessoa, ela pensa assim, a vida é minha,
então eu decido como e quando posso terminá-la com ela, né? Então, o suicídio é uma ação de acabar com a própria vida. Suicídio é a ação de se matar, né? É o ato involuntário e intencional de tirar a própria vida. Na Bíblia, nós vimos esses relatos de suicídio. Nenhum deles foi aprovado por Deus, né? E nos dias atuais? Nos dias atuais, será que as pessoas, por que razão que as pessoas elas cometem suicídio? São muitas pessoas que cometem suicídio. Vamos, eu fiz uma breve pesquisa para a gente ter noção dos dados de pessoas que cometem suicídio nos dias de hoje. Então, acompanhe comigo aqui nos dias atuais a pesquisa. A Organização Mundial da Saúde, né, no Brasil, ela afirma que o Brasil ela está entre os 8 países com maior número de suicídios. Então, o Brasil está em oitavo dentre os países com maior número de suicídios. Ele está atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão e da Coreia do Sul e Paquistão, né? Entre o ano de 2010 e 2019, então você pega lá dos anos 2010 até 2019, ocorreram no Brasil 112 mil, aproximadamente aí, 112 mil mortes por suicídio. Eles dão o número exato aqui, que falam que é 112.230 mortes por suicídio. E todo ano esse número de mortes por suicídio vem aumentando, né? A maioria deles são homens que suicidam, né? Então, a gente percebe que do ano aí de 2010 a 2019 já teve um aumento bastante significativo, 40% de aumento. Então, aproximadamente nesses 10 anos, tivemos um aumento de 40%. Lá em 2010, tínhamos mais ou menos 9.400 suicídios. Já em 2019, nós tivemos 13.500 suicídios aproximadamente aí. Então, um aumento de 40%. Então, aqui eu coloquei um mapa do Brasil aqui na tela com a amostragem por estado. Esse mapa é um mapa de 2013, né? Quanto mais escuro o azul vai ficando, maior o número de suicídios por estado. Então, exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que está bastante escuro, e a gente pega aqui, ó, essa parte do Rio Grande do Sul, e mostra aqui na tabela que são mais de 10 suicídios por cada 100 mil habitantes, certo? Então, nós vemos que é bastante, As pessoas realmente aqui no Brasil, elas cometem suicídio. Em São Paulo, mais ou menos, aqui em São Paulo, né? Nós temos aí entre 5 e 6, aqui essa cor aqui, mais ou menos 5 e 6. 5 aí, né? Veja que as pessoas, elas desde quando, na época de Cristo, né? E no Antigo Testamento também a gente tem os casos de suicídios, e os suicídios continuam, né? Só em 2013 a gente vê, né, que tem em 2013, contabilizou 11.821 suicídios no Brasil. Então, a maioria do sexo masculino, homens, né, cometeram 9.198 suicídios, enquanto as mulheres 2.623
suicídios. As mulheres, elas tentam, elas têm esse sentimento e tentam se suicidar mais do que os homens. Mas, no final, os homens cometem mais suicídios. Então, mais mulheres chegam a tentar, mas não tem o ato finalizado. E menos homens tentam, mas só que mais homens acabam se suicidando. Então, mais homens se suicidam. De 2010, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, de 2010 a 2020, tivemos aí mais de 20 mil suicídios. E esses são dados do DataSUS. Tem um psiquiatra, né, Neuri Botega, da Unicamp, ele diz que nas últimas décadas houve crescimento ininterrupto dos casos de suicídio no Brasil. Os números são especialmente preocupantes entre jovens. E ele diz que lá, no período em que o jovem ali tem 28, 29 anos, é a idade que eles mais cometem suicídio, né? E ele fala de alguns fatores. Neuro, ele diz que a sociedade está menos solidária, o jovem não tem mais uma rede de apoio e, além disso, é desiludido em relação aos ideais que outras gerações tiveram. Então, a gente vê que o suicídio, ele acontece entre, a maioria, jovens ali de 28 anos. São desiludidos em relação aos ideais, não tem esperança mais de que as coisas melhorem, ele cria esse sentimento, né? Então, o suicídio, ela é a quarta maior causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos de idade, né? E como que essas pessoas elas se suicidam, né? Lá em 2019 teve um estudo descritivo com base nos dados de óbito por suicídio. E aí quem fez foi o sistema de informações sobre mortalidade, e aí fala que de 2010 a 2019 eles observam essas notificações de violências autoprovocadas. E aí fala que 60% dos suicídios foram através de envenenamento. As pessoas tomam muito remédio, também através de pesticida, né? Intoxicações exógenas. 16,2% por lesão cortantes, 6,2% enforcamento, 1,3% objeto contundente, 0,9% substâncias ou objetos quentes e 0,5% por arma de fogo. A tentativa é rescindente em 40,9%. As pessoas falam assim, a pessoa que cometeu suicídio, tentou suicídio, né? Elas voltam a tentar novamente o suicídio? Sim. Aquelas que não conseguiram finalizar o ato, elas voltam e tentam novamente. Então, 41% mais ou menos dessas pessoas que tentaram a primeira vez, elas vão tentar a segunda vez. Pessoas que tentam suicídio, de modo geral, sentem diversos tipos de necessidade e veem-se diante de questões graves, né? E elas pensam que para sair dessa situação, o suicídio seria a melhor situação, a melhor solução. Então, as pessoas têm sentimentos opressivos de desamparo, né? Falta de esperança e valor. Que eu coloquei aqui, está escrito aí, sentimentos opressivos, falta de esperança e de valor. Então, nós podemos encontrar pessoas com esses tipos de sentimentos. Que nem eu falei, nós precisamos perceber as pessoas. Nós precisamos ouvir mais as pessoas para saber, talvez para que nós possamos entender um pouco dos sentimentos das pessoas. Nós podemos perceber pessoas que querem cometer suicídio
através da forma verbal, né? Também, através das palavras que podem ser associadas ao suicídio. Então, palavras que possam identificar, né, alguma motivação para aquelas pessoas que vão cometer o suicídio. Então, a pessoa, às vezes, ela tem um sentimento de raiva, a pessoa, ela sente desânimo, falta de esperança, desamparo, falta de valor. Pessoa que está naquele momento que ela está passando por uma depressão, né? A pessoa tem medo, às vezes é fobia, alguma tragédia que aconteceu e a pessoa não consegue mais suportar aquilo, algum mistério que ela não tem como se ela guarda para ela e não tem como falar para outras pessoas, alguma vergonha, né? Motivo de vingança, de protesto, ressentimento que a pessoa sente, ela quer se aliviar de alguma dor, né? E ela busca por soluções e ela acha que o suicídio seria a melhor forma porque talvez ela deixaria de incomodar outras pessoas, da família, amigos. Ela pede por um grito de ajuda e talvez a gente não tenha condições de perceber isso porque nós estamos correndo muito e não estamos olhando mais para dentro das pessoas, né? Às vezes a pessoa tem um legado destruído, perguntas não respondidas, sonhos não realizados, algum erro que a pessoa cometeu e ela não consegue é, se próprio saber que ela é uma pessoa que ela é passiva de erro, ela não consegue entender isso, e a pessoa entra em desespero por algum motivo, a pessoa sente alguma amargura, angústia, né? Lágrimas de arrependimento, a pessoa, às vezes, principalmente quem está em depressão, a pessoa chora muito, né? Nós precisamos entender que temos uma obrigação, uma necessidade de mantermos vigilância para identificar e socorrer aqueles que demonstram essas necessidades, está precisando de ajuda. A gente tem que ser, como cristão, a gente tem que perceber isso nas pessoas. Né? É lógico que a gente não vai saber o que passa na cabeça da pessoa, porque a pessoa ela não fala, mas a gente tem que começar a olhar e perceber, né? Tentar entender o sentimento das pessoas, principalmente daquelas pessoas que estão do nosso lado, que trabalham conosco, que estudam conosco, que vão à igreja conosco, que pessoas da nossa família, né? Então, não obstante a tudo isso, existem diversas concepções erradas sobre o suicídio também, né? E alguns mitos e algumas verdades. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, alguns mitos e verdades. Para isso, eu peguei a revista aqui, eu identifiquei aqui alguns mitos, né, em que as pessoas elas pensam, têm concepções erradas sobre o suicídio. E alguns mitos, né, um deles é que as pessoas falam que pessoas que falam sobre cometer suicídio não chegam realmente a cometê-lo. Então, as pessoas que falam isso, né, que as pessoas que vão cometer suicídio, elas não ficam falando, né? Então, na verdade, é o contrário disso. As pessoas que elas pretendem cometer suicídio, elas deixam escapar alguma coisa dos seus sentimentos. Então, fala que na realidade 80% dos que cometem suicídio deram algum sinal, né? Especialmente na forma de afirmações verbais. As pessoas falam, né? Ah, não vejo outra saída se não tirar a minha vida. Olha, na verdade eu tenho que sumir desse mundo. Vocês se arrependerão quando eu não estiver mais aqui. Então isso a gente tem que perceber, é um alerta que a pessoa está dando
que a gente precisa não achar que esses alertas, a pessoa não vai se suicidar. Então pode ser que, né, que a pessoa ela está com esse pensamento suicida. Então a gente tem que estar atento a isso. Outro mito: pessoas suicidas estão decididas a morrer ou têm certeza de que irão cometer suicídio. Então as pessoas suicidas estão decididas a morrer. Elas decidiram e vão morrer. E pronto, acabou. Não, não é isso. Isso é um mito, né? A realidade, a maior parte das pessoas que querem cometer suicídio, elas estão indecisas entre morrer e viver. Elas estão indecisas. Elas não têm certeza. Então, a maioria dos suicidas, eles não desejam a morte. Eles querem resolver o problema, tirar aquele sentimento de dentro dela, né? Só quer fazer para que o que considera ser uma dor emocional ou sofrimento psicológico insuportável, aquilo acabe, né? É isso que ela quer. Então, é um mito dizer que as pessoas que elas querem cometer suicídio, elas estão decididas a morrer. Não é verdade. Elas estão indecisas entre a morte e a vida. Outro mito: o suicídio é um ato impulsivo e sem planejamento prévio. Não, isso é um mito. As pessoas, antes de elas cometerem o suicídio, tem uma pesquisa sobre isso. O que elas fazem? Elas se preparam, ela tem o cuidado de preparar e elas é tudo pensado, né? Então ela pensa isso antes de cometer o suicídio. Uma semana antes ela vai se planejando, vai, né? Então isso é um mito, que as pessoas é impulsiva, vai lá e se joga, e se mata, e se enforca, né? Não, elas se planejam para isso. Outro mito: mulheres só tentam suicídio, mas homens o realizam. Não. Eu disse aqui que as mulheres elas pensam mais, né, em cometerem suicídio, mas é uma quantidade menor que consegue talvez suportar aquele sofrimento, enquanto o homem, menos homens tentam suicídio, mas eles se matam mais, né? Tanto homem quanto mulheres ameaçam, tentam e consumam um ato de suicídio. Aí fala aqui, ó, porém é verdade que o número de homens que o cometem é 5 vezes maior do que as mulheres, e o número de mulheres que tentam cometer o suicídio é 2 vezes maior do que a dos homens. Então as mulheres é 2 vezes maior que elas tentam, mas os homens cometem 5 vezes mais suicídio que as mulheres. Esses são os mitos e verdades que nós temos aqui. As pessoas, antes de cometerem suicídio, elas costumam pensar erroneamente que não importa se elas vivem ou morrem, e que as pessoas que estão à sua volta, seus parentes, seus amigos, né, ninguém irá sentir a sua falta, né? Então, seus amigos e familiares, talvez não, elas pensam assim, meus amigos e familiares estarão melhores se eu não estiver mais aqui. Então, o suicídio é a única forma possível de escapar da dor emocional e insuportável. E aí a pessoa ela pensa em suicidar, né? Achando que não tem ninguém se importando com ela, ninguém vai sentir falta dela. Para muitos suicidas, o objetivo não é a morte, mas sim dar um fim ao sofrimento emocional. E a eutanásia, que é o outro assunto que nós vamos falar. O que diz sobre eutanásia? A eutanásia, ela refere-se ao, está escrito aí, processo em que a morte do indivíduo é intencionalmente provocada por ele ou outros. Em geral, é buscada para aliviar a dor e sofrimento. Então, tem os tipos, eu coloquei aí, tipos de processo, né? Tem a eutanásia passiva. A passiva, ela ocorre quando o doente morre por falta de recursos, seja medicamentos, né? Sejam recursos profissionais, alimentos, dentre outros, né?
E a eutanásia ativa é a indução do processo de morte no doente por meio de injeções letais, né? Desligamentos de aparelhos, dentre outros, né? Então existe uma diferença crucial também entre a pessoa admitir a morte e ter a intenção de morrer. Admitir a morte é diferente de ter a intenção de morrer. Admitir a morte para Deus é aceitável, né? Porque todos nós sabemos que um dia a morte virá para nós, né? Não podemos evitar esse esse male, né? Sendo que a morte é um deles. Um deles é a morte. Alguns males deste mundo, um deles é a morte. Então nós devemos aceitar a morte, né? Sabendo que ela existe. E também quando vemos que ela se aproxima, né? A gente precisa se alegrar em saber que Deus fará o melhor através dela. Mas se houver alguma possibilidade de viver, então não nos cabe decidir pela morte. A gente precisa aceitar, sabendo que ela existe, mas a gente tem que lutar para conseguir viver aqui ainda. Ter a intenção de morrer já é inaceitável para Deus, né? Não podemos provocar a morte através de medicamentos, ou também não podemos provocar a morte suspendendo medicamentos, suspendendo o tratamento médico disponível. A gente tem que tentar sobreviver, né? Então nós precisamos lutar para viver. Aqui, quando também tem aqui na tela, falando sobre dor e sofrimento. As pessoas às vezes confundem dor e sofrimento, achando que dor e sofrimento são as mesmas coisas. A dor ela é fisiológica, sentimos dor, né? Já o sofrimento é mais amplo, né, e engloba a dor, quanto também engloba outros fatores médicos, fatores sociais, fatores familiares, fatores espirituais, né? Então, o controle da dor e o controle do sofrimento pode ser duas coisas diferentes, né? Então, certamente a gente consegue, através dos medicamentos, controlar a nossa dor, e isso é bom para a gente, porque melhora a nossa qualidade de vida, a gente consegue aliviar a nossa dor através desses medicamentos, através, né, de uma terapia, alguma coisa que seja dor física. Já o sofrimento envolve mais do que a dor física, né? O sofrimento ele inclui uma série de sentimentos. Então, tem pessoas que se sentem medo, pessoas que se sentem abandonada, às vezes pessoas que se sentem isolada, desespero, algum desespero, alguma perda, né? Um exemplo é a pessoa que perde um filho, né? E aí o alívio desse sofrimento abrange muito mais que remédios, que médicos cuidando da dor, né? Ele exige uma reação da família, uma reação dos amigos, da igreja, oração por essa pessoa, pelos familiares, né? Então, para isso que não podemos abandonar aqueles que sofrem, né? Não podemos esquecer de avisá-los que Deus prometeu acompanhá-los através de seu momento de maior necessidade. Deus ele está acompanhando as pessoas naquele momento de necessidade, naquele momento de angústia, de sofrimento, em todos os momentos Deus está ao nosso lado, né? Lá em Salmos 46:1 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Acompanhe comigo aqui também, eu vou fazer a leitura de Salmos 23, que fala muito sobre isso. Salmos 23, eu vou ler ele todo, do versículo 1 ao 6. Vamos ler os versículos aqui pensando no cuidado. Vamos ler esses versículos pensando na bondade de Deus, percebendo o consolo de Deus em todos os momentos difíceis que passamos ou venhamos a passar.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando diz ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu pastor é aquele que está me pastoreando. É uma atividade constante. 24 horas por dia, Deus ao meu lado, Deus comigo, você sentindo a presença de Deus. Deus está te observando a todo instante. Ele está do seu lado aí, agora, em todo tempo, em todo lugar. A soberania graciosa de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Versículo 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Pastos viçosos. Leva-me para junto das águas de descanso. Podemos descansar no Senhor. Aqui tem o sentido daquelas águas tranquilas. Lá em Apocalipse 7,17 diz que, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E neste lugar seguro e tranquilo, se preciso for, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. No versículo 3 diz assim: Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma, ele me faz retornar. Vivemos em pecados, mas Deus ele toca para que retornemos, pedimos perdão. Quando me pareço com aquela ovelha que começa a se afastar, Deus vai lá com seu cajado e puxa novamente. Eu fico seguro, fico tranquilo, descanso nos pastos verdejantes. Deus renova as nossas forças. Deus pega novamente pela sua mão e te consola e te guia em obediência à sua palavra por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Sombra da morte. Quando estamos passando por aquele sofrimento que as pessoas acham que é insuportável, não tem mais jeito, sombra da morte, locais de profunda escuridão, incluindo a morte, sabemos que tu estás comigo. A fé na presença de Deus dissipa os temores de todos os perigos potenciais nos lugares incertos da vida. Bordão aqui, um bastão para lutar corajosamente contra as ameaças e o cajado para um gancho para amorosamente puxar a ovelha de volta do perigo e mantê-la perto ali de Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando diz prepara-me uma mesa, é a imagem de um banquete, de uma celebração da vitória que vamos ter em Cristo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia, o zelo que Deus tem por cada um de nós, a lealdade e o amor pactuais. Habitarei na casa do Senhor, a experiência e a alegria de estar na presença de Deus e em comunhão com Ele. Então Deus sempre está presente em meio
as nossas provações. Deus, ele sempre está presente em meio às nossas tentações. Então isso significa que nunca estamos sozinhos ou desamparados. Mesmo quando os nossos sentimentos não fazem crer ao contrário, estamos ali ciente que Deus, ele está do nosso lado. Deus está profundamente preocupado com a minha vida, Deus está profundamente preocupado com você. Deus se importa com você, meu irmão. Deus nos ama muito mais do que possamos imaginar. Como você vê Deus? De que maneira você vê Deus? Saiba que a maneira como você vê Deus e a qualidade do seu relacionamento com o Senhor serão um fator significativo na forma de como lidar com estresse e as crises. Então, quando nós lemos aqui todos os livros, por todos os livros de Salmos, lemos sobre as emoções humanas, lemos sobre circunstâncias na vida dos salmistas. No livro de Salmos encontramos alegria, nós encontramos medo, dor, ânimo, depressão, vitória e derrota, esperança e desespero. Então, o que sustentou os escritores ao longo desses acontecimentos foi a sua fé, foram a sua fé pessoal. E também foi uma visão bíblica que eles tiveram de mundo. A capacidade de ver a vida pela perspectiva divina, né? E esse mesmo sustento daquela época em que os salmistas estiveram ali, esse mesmo sustento está disponível para cada um de nós hoje, né? Então, eu até encorajo os irmãos aí que separem um tempo essa semana e se fortaleça na palavra do Senhor, né? Eu indico aqui a leitura de 3 salmos para os irmãos fazerem, que é o Salmo 102, o Salmo 116 e o Salmo 121. Então, na semana, o irmão divide essa semana aí e tenta, né, durante a semana, ler um capítulo ou 2, 3 versículos aí, quando o irmão tiver tempo, né, pega um capítulo e leia esse capítulo aí, o 102, 116, 121, né? Perceba também, irmãos, que crer em Deus, ele não anula a dor e o sofrimento que temos de suportar. Vamos continuar tendo sofrimentos, vamos continuar tendo dor, né? Crer em Deus vai nos ajudar a ter uma perspectiva correta sobre como enfrentar a dor e como enfrentar as nossas lágrimas, os nossos medos. Crer em Deus pode nos conduzir do desespero para a esperança, né? Então a Bíblia ensina que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, ou seja, Deus sabe de tudo e está em todo lugar, em todo tempo. Ele sabe o que passa no meu coração, ele sabe o que passa no seu coração, ele sabe de tudo o que passa na nossa vida. Antes mesmo de nós sabermos, né? Deus sabe da angústia, da ansiedade em nossas vidas e está consciente de cada aspecto de nossa vida. Deus também está presente nas nossas provações, nas nossas tentações. E então isso significa que nós nunca estamos sozinhos. Nunca estaremos desamparados. Mesmo quando os nossos sentimentos nos fazem crer ao contrário, Deus sempre vai estar do nosso lado. Então, o que podemos encontrar são pessoas que vão dizer que as pessoas elas estão desamparadas e Deus está distante, mas isso não é verdade, irmão. Tem pessoas que vão querer falar ao contrário do que a palavra de Deus diz. Deus, ele sempre estará do teu lado, né? Outras pessoas também vão dizer assim, vão querer ter um pensamento dizendo que o suicídio, a pessoa que comete suicídio,
ou a eutanásia também, essas pessoas não terão mais perdão, né? Tem pessoas que vão pensar assim também, mas a palavra de Deus trata diferente a este respeito. Eu vou colocar aqui como que a palavra de Deus trata a respeito disso. Será que as pessoas que cometeram suicídio, elas serão perdoadas? Serão salvas, ou ela perdeu a vida para sempre? Talvez você tenha ouvido alguém dizer que o suicídio é um pecado que Deus não perdoa. As pessoas que cometem suicídio e não conseguem pedir e receber o perdão porque já está morto, né? E receberam o castigo eterno, e o suicídio realmente é um ato pecaminoso, e então você não será salvo. Você não receberá a vida eterna com Cristo. Então isso cometer suicídio não quer dizer que vai condenar a pessoa ao castigo eterno, né? A salvação e a vida eterna são dádivas de Deus. Deus oferece livremente a todos que admitem na sua natureza pecaminosa, todos que admitem a sua natureza pecaminosa e confiam pessoalmente na morte de Cristo na cruz como a única forma de pagarmos os pecados, o pagamento pelos seus pecados. Então, acompanha comigo aqui na tela, que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Outros versículos relacionados. Lá em João 3,16 diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios capítulo 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 8, capítulo 31 e 32. Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Então, a salvação, irmãos, para qualquer pessoa, reside no trabalho consumado lá na cruz por Cristo. Para nós aqui, para o cristão, não existe um ato de pecado individual que possa apagar a salvação. Aquele que crê em Cristo, aquele que admite que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, não existe ato de pecado individual que possa apagar a salvação, que possa mudar o destino eterno, que possa separar o servo de Deus, o filho de Deus, o crente, separar o crente de Deus. Inclusive o suicídio não pode. Acompanha comigo a leitura lá em Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos pecadores por natureza. Qualquer um dos muitos pecados que cometemos ao longo da nossa vida poderia nos condenar à separação de Deus, né? Isso se não houvesse a cruz sobre o qual os pecados do passado, os pecados do presente e do futuro do crente, eles foram pagos por toda a eternidade. Então, existem pecados imperdoáveis, mencionado na Bíblia. Existem pecados imperdoáveis. Os irmãos quiserem consultar, lá em Hebreus, capítulo 6, dos versículos 4 a 6, e no Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos 28 a 30, né, quando tem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então,
mas lá também não menciona sobre o suicídio, né? Uma vez salvo, irmãos, a pessoa, quando ela crê em Cristo e se ela for crer, ter fé e crer em Cristo, ela será salva e ela não perde a salvação. Então, finalizando aqui, concluindo a nossa lição de hoje, vou ler aqui, ó. A rejeição cristã ao suicídio se baseia no pressuposto de que nossa vida não nos pertence para dispormos dela como bem entendermos. Nossa vida pertence a Deus. É Ele quem dá, é Ele quem tira. A presença de Cristo é consoladora e Ele estará conosco sempre que atravessarmos o vale da sombra da morte. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por termos aqui aprendido um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor abra nossos olhos, Senhor, para enxergar os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, olhar lá no fundo da alma, Senhor, no sentimento dessas pessoas e aprender a falar o que saia, Senhor, da nossa boca espiritualmente, através do Seu Santo e Poderoso Espírito, para consolar essas pessoas, Senhor, que têm esses pensamentos, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu te agradeço, que o Senhor esteja conosco hoje no culto mais à noite, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando ali, Senhor, com as pessoas que vão trabalhar na tua obra, trabalhando no coração de cada uma delas, Senhor, equipe de louvor, equipe de som, das mídias, Senhor, a palavra que o teu servo vai trazer hoje, Senhor, que fortaleça nossas vidas e edifique nossas vidas e console nossos corações, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.